Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, que o texto ele é breve, ele é bem breve, e ele é uma espécie de ilha flutuante, assim, eu acho. Eu começo com uma epígrafe. Um edifício onde de noite todos dormem tranquilos, sem saber que os alicerces vergam, e que, num instante não anunciado pela tranquilidade, as vigas vão ceder, porque a força de coesão está lentamente se desgastando 1 milímetro por cada século. Isso é da Clarice, Paixão, segundo GH. É uma viagem minha o que eu lhes trago, espero que partilhável de algum modo. Adianto que nada aqui é original. E aí eu cito Miller, Henry Miller. Mas quem é original? Tem 2 vezes o Miller aqui. Mas quem é original? Tudo que fazemos, tudo que pensamos já existe, e somos apenas intermediários que usamos o que está no ar. Há roubos também. Como não pilhar palavras, frases, ideias que nos provocam e nos entusiasmam? Pois bem, eu fui pondo um pé na frente do outro, como nas brincadeiras de criança, em que se vai indo, mas sem direção final. A brincadeira é exatamente essa, uma ação apenas, sem cogitar resultados à vista. Escrever como uma espécie de vadiagem, confiando nos pés, na audição dos pés. Como não se lembrar de Nietzsche ao nos dizer que o dançarino tem seus ouvidos nos dedos dos pés? Eu fiquei pensando agora numa espécie de inventário ficcional que poderíamos empreender ao associar as leituras que fazemos às coreografias que nossos pés inventam. Algumas nos convidariam a dançar e sairíamos rodopiando do interior de uma sala onde lemos e ganharíamos o fora, alargando nossa posição no mundo. Outras, mais sisudas e sistemáticas, mas nem por isso menos saborosas, nos exigiriam que fiquemos sentados. Contudo, os pés ainda assim esboçariam movimentos intermitentes, como se lá e cá recebesse um estímulo mais dançante de algumas frases. Mas de volta à escuta dos pés, que sons fortes, fracos, agudos, graves somos capazes de registrar em nossos deslocamentos? Como é que cada um de nós interroga o chão em que pisa mediante essa escuta? Temos assegurado para nós que pisamos em chão seguro, estável. Se caímos, isso fica por conta das calçadas acidentadas, do descaso com a coisa pública, com o tratamento indecente que se concede ao cidadão. Isso tudo é verdade. Enfim, tropeçamos, caímos, alguém ou ninguém nos acode, levantamos e prosseguimos. Tudo não passou de um acidente. Difícil seria colocar sob suspeita o chão em que nos movemos, ultrapassar um saber objetivo das coisas, constatamos que o chão está esburacado, desnivelado. Talvez a gente possa, no entanto, sutilizar a escuta e se dar conta de que o chão sob nossos pés vem trincando, rachando, faz tempo. Talvez a solidez do mundo em que nos agarramos, a realidade dos arranjos sociais com seus papéis e maquinações de funções, e suas matrizes instituídas não tenham essa consistência toda. Até porque, como tamponar as forças que insistentemente assediam esse chão, lhe impondo transformações? O tempo impõe uma caducidade às coisas, às pessoas. Nada triunfa para sempre. Tudo que está de pé estampa um equilíbrio precário. Fico pensando nos corpos avariados que perambulam pelas ruas, carregando uma certa exuberância inqualificável que nos incomoda tanto. Nos desobedientes que colidem com o nosso sistema vida categórico e por onde passam deixam rastros microbianos, produzindo turbulências no tecido social. Mas também penso em algo inumano, nas formigas, por exemplo, que traçam múltiplos caminhos no chão e nele vão desenhando percursos que o transfiguram, cavam, para quem se dispuser a ver, outras direções. Ou mesmo nas proliferantes plantas ordinárias, que imperativas transformam os lugares onde brotam, impondo-se à paisagem, descodificando-a de algum modo. A planta racha o concreto. Rachar, trincar, aqui são verbos que nos lembram o tempo todo de que um chão está bem longe de ser aplainado e homogêneo em si. Aliás, nós também vivemos em convulsão às voltas com nossos despedaçamentos, que primorosamente editamos e etiquetamos sob a forma de um eu pacificado. Talvez certos artistas, não me refiro apenas aos patenteados, um estado de arte não se restringe ao mundo da arte, mas a artistas que se alinham a uma arte de viver estejam mais propensos a escutar barulhos, não só os seus próprios, mas também do chão das cidades ao seu redor.
sintonizando seus respiros, ora mais ritmados, ora mais arrítmicos ou mesmo sufocados. Me vem à cabeça, por exemplo, a artista japonesa Yoko Ono com suas orientações conceituais. Elas as chamam assim, ou instruções fluxos zen, nome que eu brincando daria às suas instruções, que se interessa menos pela dimensão demiúrgica da arte do que pela potência de intervenções moleculares no cotidiano, que nos desinstalam de hábitos perceptivos e comportamentais arraigados e nos convidam a experimentar outros dispositivos de escuta e visão, construindo, antes de mais nada, algo de vivo, primeiramente conosco. Aí eu cito a Yoko, que é uma cena do som 3. Escute a cidade respirando. 1, de madrugada. 2, de manhã. 3, à tarde. 4, à noite. 5, antes do amanhecer. Yoko Ono nos chancela um alargamento sensível. Saímos da tecla função automática de viver nosso cotidiano e ganhamos vida com outros ares. Podemos fabular as respirações da cidade e apreender que os modos de respirar não são os mesmos no decorrer de um mero dia. Há inúmeras variações. E fabular não significa cair no imaginário sem eira nem beira, em algo fantasioso, evasivo, mas alterar as coordenadas do vivido. Fabular é praticar o delicioso delito de delirar em paz camadas de visões e audições que foram abafadas. Nós tão pouco seguimos respirando do mesmo jeito. Vai soar caricato, eu sei, mas vamos pensar em 2 estilos de respirar. Por um lado, alguém que respira a plenos pulmões, confiante demais nos ares do tempo. Pode ser que até escute alguns estalidos do chão sob seus pés, reverberando sob seus pés. Mas nada que uma Super Bonder comprada ali na esquina não resolva de forma eficiente. A crença em sua robustez e a do mundo é inquebrantável. Há um apego à forma adquirida, a uma identidade coesa. Viver é simplesmente um exercício de recognição. Pensa e sente apenas aquilo que já está dado. Há um certo júbilo nessa servidão. Um outro carrega consigo a sensação de que o ar anda rarefeito demais e começa a sufocar. Vai se dando conta disso um dia após o outro, uma sensação de mal-estar se instala, o corpo começa a fraquejar, sabe que está vivo, o pulso ainda pulsa, mas alguma coisa lhe aconteceu, não é mais o mesmo. Apanha um caderninho de anotações numa mesinha próxima à cama, abre com muita dificuldade, está exausto, e começa a ler baixinho o que vem escrevendo numa letrinha miúda que escapole da pauta. Até as frases parecem ir num descenso. Nesses últimos tempos, venho percebendo fissuras que antes não me eram visíveis. Primeiro nas paredes do apartamento em que moro, mas também no vaso de flores, na xícara de chá, no prato em que como, por fim, em mim mesmo. Uma sensação de inteireza que amparava seu dia a dia se rompeu. A casa, o corpo, seus objetos, um modo rachado de existência bate à porta. E um desregramento de si parece inevitável. Uma passagem de um texto da Sueli Runic, em Toxicômanos de Identidade, talvez traduza esse estado iminente. Cito: fruir da riqueza da atualidade depende das subjetividades enfrentarem os vazios de sentido provocados pelas dissoluções das figuras em que se reconhecem a cada momento. Só assim poderão investir a rica densidade de universos que as povoam, de modo a pensar o impensável e inventar possibilidades de vida. Me parece interessante dizer que o processo de desarticulação, ou rompimento, ou desmoronamento, ou colapso de si experimentado, não faz dele um sujeito insuficiente, impotente, débil. Ao interrogar a estranheza do vivido, ele, ainda que perturbado e aturdido, não é para menos, isso, né, que acontece, dá corda em outros engendramentos de existência. A porosidade ao que lhe acontece talvez lhe permita o ultrapassamento de uma certa forma homem, já que esta não lhe diz mais nada. Não cabia mais preservá-la. Tudo isso vem acompanhado, é claro, de um temor legítimo. Quase esquecendo de dizer que em seu caderninho havia também uma última anotação. Henri Miller. De vez em quando, perambulando pelas ruas, subitamente a pessoa desperta. Percebe com uma estranha exultação que está atravessando uma fatia absolutamente nova da realidade. Tudo assume a qualidade de maravilhoso. É como se o olho tivesse se refrescado, como se tivesse esquecido de tudo que lhe foi ensinado. É isso, é muito breve.